A paz do Senhor Jesus a todos. Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase: aquele que é de Deus, o maligno não toca? Realmente, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Mas será que foi só isso que João quis dizer no versículo? Será que aquele que é de Deus, ele pode viver a vida do jeito que ele achar que deve viver? Será que a vida dele não tem que estar pautada na palavra de Deus? Nós vamos ver isso. Nós temos na Bíblia a história de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. No entanto, Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu as suas propriedades. E Satanás tocou na vida de Jó. Quem causou tudo isso foi Satanás. Mas com uma permissão de Deus. Realmente ele não podia tocar em Jó. Porque Jó era reto, íntegro e que se desviava do mal. Agora, por que é que tem essa história na Bíblia? Por que é que existe o livro de Jó? Será que esse livro ele quer nos ensinar alguma coisa a esse respeito? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele diz: tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E Paulo está falando a respeito do Velho Testamento. Então, todas as histórias do Velho Testamento são ensinos para nós hoje. Essa história de Jó a respeito de Satanás é exatamente isso. O que é que esse livro está querendo nos mostrar? Que realmente aquele que é reto, íntegro, se desvia do mal, aquele que vigia, aquele que está pautado na palavra de Deus, aquele que obedece a Deus, Satanás não tem direito algum de tocar na vida dessa pessoa. A partir do momento em que Jesus se revela ao mundo, a partir do momento em que Jesus sai das águas, quando foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus desce a Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que Jesus respondia ao diabo? O diabo disse para ele: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai usar a própria palavra de Deus para responder. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aí o diabo vinha com mais uma, Jesus respondia na palavra. Vinha com outra, ele respondia na palavra. E a palavra diz que Satanás se ausentou de Jesus por algum tempo. Isso não quer dizer que Jesus não foi tentado outras várias outras vezes. Ele se ausentou por um tempo. A mesma coisa nós, a partir do momento em que nós confessamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas, o próprio Jesus vai nos ensinar que nós resolvemos carregar uma cruz. E o que significa essa cruz? Aflições. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus, ela nos diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Então, diante disso, será que nós não temos que vigiar? Será que nós não temos que fugir da aparência do mal? Será que nós não temos que fugir das armadilhas que Satanás coloca para que nós tropecemos? Jesus disse assim lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo. Presta atenção nisso. Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus ele está falando aqui a partir do momento da conversão. Quer vir após mim? Carregue a sua cruz e você vai levar essa cruz a cada dia. Até quando nós levaremos essa cruz? Jesus levou a sua cruz até o fim. Jesus foi morto, foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Da mesma forma nós vamos levar essa nossa cruz até o final, até o dia em que morrermos. Depois ressuscitaremos e teremos um corpo exatamente como o corpo de Jesus, para aí sim nós estaremos completamente fora da presença do pecado. A palavra de Deus ela deixa bastante clara, o pecado habita dentro de nós. A concupiscência da carne, ela está dentro de nós. E se nós não vigiarmos, pode acreditar, Satanás vai conseguir êxito. Ele vai conseguir nos fazer tropeçar. Porque tropeçar, todos nós tropeçamos. O pecado na vida de um crente, ele passa a ser um acidente de percurso. E no momento em que isso acontece, nós pedimos instantaneamente perdão para Deus. E Jesus, que é o nosso advogado que intercede junto do Pai, vai fazer com que esse pecado seja desfeito. A palavra de Deus, ela diz que dentro de nós não habita bem algum. Então é uma luta constante da carne contra o Espírito. E a nossa carne, acredite, é inflamada por Satanás. É ele quem coloca as armadilhas para que a gente caia. Nós não podemos negligenciar o poder de persuasão de Satanás. Satanás convenceu a terça parte dos anjos dos céus a se rebelar juntamente com ele, a se rebelarem com ele. O poder de persuasão dele realmente é terrível. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios 4,4 que ele se tornou o Deus desse sistema de coisas. Então nós temos dois reinos aqui na terra. Nós temos o reino das trevas e o reino da luz. E esse reino da luz, ele é minúsculo, por assim dizer. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz à vida eterna. Tiago, capítulo 1, versículo 13, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim, presta atenção nisso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Preste atenção agora, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não morte física, mas morte espiritual, separação de Deus. E quando ele diz aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. O que é engodo? É isca. Então, como eu disse, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. E ele usa isca para fazer-nos tropeçar. E a palavra está dizendo, cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu posso sair daqui agora e fazer um monte de coisa errada que está contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque eu vou ser atraído e engodado para aquilo. Se eu não tiver pautado na palavra de Deus, pode ter certeza que eu vou cair. Por isso que eu preciso da palavra viva de Deus para não cair
na tentação, para não cair nas armadilhas que Satanás coloca adiante de nós. Estamos aqui em dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Nós não somos desse mundo. Aquele que está em Cristo não pertence mais a esse reino. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino de Cristo. Então, realmente, nós estamos em território inimigo. Satanás é o Deus desse sistema de coisas. Lá em João 17, você pode estudar isso, Jesus ele fala, eu não sou desse mundo como eles não são desse mundo, apontando para os discípulos. Mas o próprio Jesus diz, Pai, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então isso é para a humanidade toda. Isso vai cair lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E realmente, quando nós vamos para Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, nós passamos a não pertencer mais a esse mundo. Nós não somos daqui. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo que Satanás é o Deus desse sistema de coisas. A partir do momento em que eu estou no reino da luz e coloco o meu pé fora desse reino, eu vou estar no reino de quem? No reino de Satanás. Daí você vai entender por que é que a palavra de Deus ela nos diz para estarmos atentos o tempo todo, vigiarmos o tempo todo. O apóstolo Pedro ele vai dizer isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, perseguição não é só contra nós. Às vezes nós passamos por aflições na nossa vida, tempestades nas nossas vidas, e achamos que isso acontece só conosco. Não. Isso acontece com todos aqueles que querem viver piamente em Cristo. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós pertencemos ao reino da luz, nós pertencemos às regiões celestiais em Cristo Jesus. E como eu disse no início, aquela frase famosa, aquele que é de Deus o maligno não toca. Vamos ver o que é que João diz lá, nesse versículo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. O apóstolo diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então você vê que o versículo ele é bem extenso.
Mas as pessoas estão reduzindo e dizendo: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Vou ler de novo o primeiro versículo, que é o 18, depois eu vou ler o versículo 19. O versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus, o que é gerado por Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aí ele disse: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, o mundo quase todo está andando conforme o maligno quer, conforme as coisas que o mundo ensina. Mas ele está dizendo aqui: aquele que se conserva é o que o maligno não toca. E o maldito tem tocado em muita gente, mesmo naqueles que já confessaram a Jesus como o Senhor das suas vidas. Eu não estou dizendo que você vai para Jesus e que você, da noite para o dia, acabou, você não vai cometer mais nada errado, acabou como um passe de mágica, você vai se tornar uma pessoa santa. Não, não é assim. Nós vamos tropeçar. Nós vamos ter muito. Satanás, ele vai tentar o tempo todo fazer você tropeçar. Ele vai fazer isso. Então, por isso que nós temos que ir para a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Eu tenho falado isso em vários vídeos que eu fiz. Se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, ele pode tocar sim. Ele tem respaldo dentro da palavra de Deus para tocar na vida de qualquer um que andar na prática do pecado. Então, por isso que João está dizendo: não vive pecando, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, se ele está dizendo isso, é óbvio que aquele que não se conservar, o maligno vai tocar sim. Você sabe qual é a serpente mais venenosa do mundo? É uma serpente chamada taipan. Ela ocorre na região da Austrália. Apenas 4 gotas desse veneno é suficiente para matar 100 homens. Aí eu pergunto: qual serpente é mais venenosa, a taipan ou Satanás? Óbvio que é Satanás. Por quê? Porque ele trouxe a morte a toda a raça humana, não somente a 100 homens, como essa serpente. Mas ele trouxe a morte para toda a raça humana. O veneno de Satanás, ele é letal. Ele traz 2 mortes. A física, todos nós vamos participar dela. E a morte espiritual, que é a separação de Deus. Essa morte foi adquirida com a desobediência de Adão e Eva. E a serpente continua, desde aquela época, destilando o seu veneno e matando com 2 mortes quase toda a raça humana há milênios e milênios. Meu amado, não vacile com as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus nos instrui o tempo todo. O Novo Testamento, se você estudar ele de Mateus até o final, até Apocalipse, você vai ver que a serpente realmente é venenosa, é enganadora, engana muita gente que às vezes está seguindo a palavra de Deus, mas segue de uma maneira errada, com contextos da palavra de Deus mudados. E Satanás deita e rola na vida das pessoas. E elas não sabem por quê. Preste atenção nisso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus dá a sentença para a serpente, Deus diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui ele está falando de Jesus. Aí ele diz assim: ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o
o calcanhar. Presta atenção nisso, a cabeça da serpente ela foi ferida. Aí eu pergunto para você, se você pegar a taipã, a cobra que eu disse, e só ferir a cabeça dela, ela tem poder ainda para matar? Sim, claro que tem. E aqui a palavra de Deus lá em Gênesis 3,15 está dizendo que a cabeça de Satanás ela foi ferida. Este lhe ferirá a cabeça. E a partir desse momento, que a cabeça da serpente foi ferida por Jesus, ele não saiu do encalço de Jesus até o final. E Jesus venceu o diabo. Sabe de que forma? Aparecendo 3 dias depois, com um corpo ressurreto. Então Satanás perdeu todo o domínio que ele tinha sobre a morte. E a cabeça da serpente, ela só está ferida. Nós estamos nesse planeta aqui. Da mesma forma, ele vai nos tentar o tempo todo, até o final, para tentar fazer-nos sair da presença de Deus. Vocês lembram daquela história do Gadareno, onde Jesus chega lá na região de Gadara, que vem um homem possesso, está com uma legião de demônios. Olha o que esse demônio disse para Jesus. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 8, versículo 29. E eis que clamaram dizendo, presta atenção, clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Opa, Satanás ele sabe que o tempo dele já está determinado. Então aqueles demônios olham para Jesus, veio aqui nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam que ele era o Filho de Deus e que a cabeça já estava ferida. Antes do tempo? Que tempo? Quem é que vai dizer sobre esse tempo? Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ou seja, aqueles que já morreram na presença de Deus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando é que o diabo desceu para cá, para as regiões celestes? Quando ele foi expulso do céu. Satanás foi expulso com 1/3 dos anjos que haviam no céu. E ele está aqui, deitando e rolando na vida da humanidade quase toda. E a sentença de Satanás, ela está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Lá diz que o diabo será lançado no lago de fogo para todo o sempre. Então vai chegar, e ele sabe que está escrito, por isso que ele treme. Tiago diz que crês tu em Deus, os demônios também creem e tremem. Por que eles tremem? Porque eles sabem que tudo aquilo que está escrito realmente vai acontecer. Então por isso que eles disseram para Jesus, viestes atormentar-nos antes do tempo? Então eles sabem que tem um tempo determinado. E a palavra está dizendo que ele desceu com grande ira, grande fúria, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então nós vimos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a cabeça de Satanás ela está ferida. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 16, versículos 19 e 20. Ele diz assim: quanto à vossa obediência, presta atenção nisso, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Tenho prazer, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo que em breve a cabeça de Satanás vai ser esmagada. Aí sim, aí vai acabar todo o poder, todo o veneno. A cabeça de Satanás vai ser esmagada. Aí ele é lançado no lago de fogo para todo o sempre. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vocês lembram que eu disse? Adão e Eva desobedeceram a Deus, caíram. Com isso entrou a morte. Por quê? Porque foram enganados pela antiga serpente. 2 Coríntios 11, 3, o apóstolo Paulo diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Qual é a simplicidade que há em Jesus? Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é simples, ela é pura. A palavra de Deus ela é verdadeira. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu vou ficar atento com as astutas ciladas do diabo. Então Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vai enganar vocês também. Então o temor de Paulo era esse, por isso que Paulo fazia questão de mandar cartas e mais cartas e mais cartas para aquelas igrejas para orientar, cuidado, vigiai. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo fala: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus é a palavra de Deus. E para terminar, lá em Hebreus capítulo 11, no capítulo 11 inteiro, o autor de Hebreus ele vem falando ali, é até chamado de a galeria da fé, ele vem falando dos homens de Deus que perseveraram até o fim, homens que entregaram as suas vidas por amor a Cristo. E aí, quando ele entra no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós temos um caminho a percorrer. E a vontade de Deus, o Pai, é que nós nos transformemos à imagem e semelhança de seu Filho. Por isso nós precisamos perseverar até o fim e fugir de toda a armadilha do diabo, que o mundo está repleto disso. Tudo vem de bandeja para que nós tropecemos. Por isso precisamos, mais uma vez, repito, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é a única arma contra Satanás. A única arma contra Satanás. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Somente com ela é que nós podemos guerrear. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra a potestade das trevas. Então a nossa luta é direto contra Satanás. E somente com a palavra de Deus nós podemos vencer. Espero que essa palavra tenha penetrado profundamente no teu coração e espero que ela dê frutos e que você seja muito abençoado em o nome do Senhor Jesus. Um abraço.